galera vai entrando aí. Bom, como essa live ela vai ficar gravada por um período, eu já vou dar início aqui ao assunto, tá ok? Bom, nesta live eu vou falar sobre a síndrome do amor negativo, que mais para frente vocês vão entender bem o que é isso. Eu também me propus, né, a fazer uma live mais curtinha, porque eu fui pela minha própria paciência, por assim dizer, né? Eu não consigo ficar assistindo uma live durante uma hora. Então eu quis fazer live mais curtinha, né? Aproximadamente de uns 30 minutinhos, mais ou menos, tá? Pode durar menos, pode durar mais, mas será uma mini live, por assim dizer, tá? Para que a gente fique mais direto no assunto, tá bom? Bom, eu já vou iniciar dizendo que todo o ser humano, né, ele estará sujeito a aprender os comportamentos negativos, tá ok? Eu às vezes vou olhar aqui pro lado, porque claro, eu tenho uma colinha aqui também, né? Não vou lembrar de tudo, então eu criei alguns tópicos para que eu possa falar tudo que eu me organizei a falar, tá ok? Bom, então todo ser humano, é comum a todo ser humano aprender alguns comportamentos negativos, né? Que bacana, muita gente aqui entrando também. Diego, Elzimar, Laison, boa noite para todo Mari. Bacana, sejam todo mundo bem-vindos aí. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Bom, quando crianças, né, todos nós estamos sujeitos a aprender comportamentos negativos e também positivos dos nossos pais. Comportamentos negativos que vão aí durar por toda uma vida até que haja uma quebra de padrão, por assim dizer. Esses comportamentos negativos, eles podem ser muito bem autodestrutivos também, né? Que vão aí te direcionar, provavelmente, a uma dependência emocional, a uma ansiedade, né? Boa noite, boa noite, boa noite. A Leide Siqueira, minha esposa também. Você também é incrível. Fiquei tímido aqui agora. Então, todo ser humano ele vai aprender de forma positiva ou negativamente também os comportamentos dos pais, tá? Eu já adianto que o intuito aqui dessas informações, dessa live, não é trazer julgamento aos nossos pais, nem fazer com que você fique se auto-julgando também caso você tenha filhos, né? Abra sua mente, escute aqui as informações e tenha certeza que até o final dessa live você vai saber muito sobre o seu comportamento. Isso vai te ajudar a caminhar em direção ao autoconhecimento, fazer com que você identifique alguns comportamentos e tenha ali ferramentas necessárias para alterar tais comportamentos negativos, né? Para que você possa caminhar em direção à autorrealização, por assim dizer. Tá ok? Uh, Daniel, boa noite. Graças a Jesus, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, como eu venho falando aqui, o intuito aqui não é julgar os nossos pais, nem fazer com que você sinta culpado caso tenha filhos, né? Mas, de forma contraditória, ao mesmo tempo que os nossos pais não têm culpa, também eles têm culpa, né? Por que eles não têm culpa? Porque a gente não pode esquecer que os nossos pais também já foram crianças e, de alguma forma, aprenderam os comportamentos negativos dos nossos avós. Assim como os nossos avós aprenderam os comportamentos negativos, também os positivos, dos nossos bisavós, por assim dizer. Então, isso, de alguma forma, vai passando de geração em geração, não é verdade? Através da observação. A epigenética também nos mostra isso com muita clareza, né? A epigenética é um estudo muito interessante. Eu não vou lembrar agora quem fez esse estudo, de onde que é, mas pegaram alguns soldados da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, tá? E começaram a acompanhar esses soldados pós-guerra, né? E aí, os soldados foram ali, né, tendo as suas próprias famílias e começaram a identificar que os filhos, os netos, tinham uma tendência maior a ter mais estresse, ansiedade, né, outros comportamentos que vinham ali dos estresses que os soldados passaram na guerra, por assim dizer, né? Então, a epigenética vai passando isso para frente, né? Isso é muito interessante. Mas
em uma outra live, possivelmente a gente fala um pouco mais sobre epigenética, que não é o assunto aqui desta live, tá ok? Então, esses comportamentos negativos vai passando de geração em geração até que haja uma quebra de padrão, né? Uma intervenção terapêutica, por exemplo, né? Então, vou contar um grande segredo aqui para vocês, né? Todos nós, todos seres humanos, nasceram através de um homem e de uma mulher, né? Ou seja, todos nós temos um pai e uma mãe. E todo ser humano, ele nasce com uma dependência absoluta dos pais ou dos cuidadores, tá? Então, de alguma forma, a gente fica sujeito a esses comportamentos negativos aprendidos, não é verdade? Diferente de outros animais, que já nascem praticamente prontos, um cavalo, por exemplo, nasce, já sai andando praticamente, né? O ser humano não, né? O ser humano, quando ele nasce, se ele não tiver cuidado 7 dias por semana, 24 horas por dia, não existiria chances de ele sobreviver, não é verdade? Então a gente fica com uma dependência absoluta da outra pessoa. Claro que isso é comum a todo ser humano, tá? Então, quando crianças, né, eu estou olhando aqui para o lado porque eu tenho aqui uma colinha para eu seguir um caminho aqui, né? Quando criança, nós éramos totalmente dependentes, né, dos nossos pais e de alguma forma a gente foi aprendendo esses comportamentos e claro que esses comportamentos negativos, né, que a gente foi adotando dos nossos pais, tem uma finalidade, uma finalidade que é comprar o amor dos nossos pais, por assim dizer, né? Toda criança, ela vai buscar por algumas necessidades básicas emocionais, a fim de se sentir mais segura, amada, pertencida, tá? Então, a criança ela vai adotando esses comportamentos porque ela pensa da seguinte forma: quanto mais parecido eu for com os meus pais, né? Quanto mais característica eu tiver deles, mais eu serei amada, mais eu me sentirei pertencida, por assim dizer, né? Então a gente vai adotando esses comportamentos. Porque os nossos pais eles vão nos guiar, né, nos amar, nos nutrir. Então, de alguma forma, a gente vai herdando esses comportamentos, seja positivo ou negativamente, tá? Então, na infância, a gente vai copiar os modelos dos nossos pais. E, infelizmente, né, a grande maioria dos pais também passaram pela angústia, né, do desamparo na infância, que esse desamparo que a gente fala não necessariamente existiu, porque tudo é uma questão de interpretação, de interpretação. Então, às vezes, a criança até teve ali um núcleo familiar aconchegante, né, satisfatório, mas em algum momento ela pode interpretar que existiu ali uma rejeição, um abandono, e isso vai, de alguma forma, gerar algum trauma, por assim dizer. Isso pode ser repetido lá na fase adulta, né? Então, também é comum a todo ser humano experienciar a angústia do desamparo, principalmente na infância. Então, inconscientemente, a gente vai adotando tais comportamentos e tudo isso com a finalidade, né, da busca pelo amor dos nossos pais, do pertencimento, da validação, né? Então, se você analisar minimamente, tudo tem um propósito, por assim dizer, né? Então, desde a nossa infância, a gente vai adotando, né, mecanismos de defesa para combater essa angústia, a angústia do existir, né, a angústia do desamparo, por assim dizer. E isso é comum a todo ser humano. Mas a boa notícia é que tudo aquilo que não é inato ao ser humano, né? Vou me falando aí se faz sentido para vocês, se o áudio está bom também, tá? Tudo aquilo que não é inato ao ser humano, ou seja, tudo aquilo que não é instinto, é totalmente possível de ser aprendido, né? Ou reaprendido, por assim dizer. Então, todos aqueles comportamentos autodestrutivos, por assim dizer, é totalmente possível de ser ressignificado, de aprender algo diferente em cima disso, né? Tomando consciência, você consegue identificar e aprender comportamentos mais saudáveis, por assim dizer, né? Isso é bastante importante também. Então, esses comportamentos negativos, eles vão sendo tão apregoados, né? Tão internalizados, que a dependência do amor negativo vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. E isso pode te colocar em várias armadilhas emocionais, não é verdade? Quando na fase adulta a pessoa tem ali uma dependência emocional tão intensa, ela começa
a negar alguns comportamentos da outra pessoa, né? Ela nega, ela tem uma cegueira sistêmica. E aí ela vai sempre caminhando em direção a algumas metas emocionais, né? Que é aquelas que talvez faltaram na infância: segurança, né? Amor genuíno, validação. Então, na fase adulta, de forma inconsciente, claro, ela vai buscar essas necessidades básicas, né? A fim de preencher uma lacuna, por assim dizer. Isso pode fazer, então, com que ela não enxergue alguns comportamentos é, errôneos da outra pessoa, né? Vai aceitando traições, vai negando, né, uma relação tóxica, uma relação disfuncional, porque ela está tão fixada naquelas metas emocionais que lhe faltaram na infância que ela não consegue enxergar outras questões, né? Etienne, boa noite. Obrigado, obrigado. Tânia, boa noite. Bom ter vocês aqui. Obrigado. Betânia também, obrigado, boa noite. Então, o que acontece? Freud falou muito também sobre as fixações, né? O que é uma fixação? Quando a criança passa por algum trauma na infância, por assim dizer, ela pode ficar fixada naquela infância, né? A sua idade emocional, ela fica fixada naquela infância. Ela vai, logicamente, envelhecendo, né? Mas a sua idade emocional fica fixada. Então, é como se na fase adulta, né, a nossa mente inconsciente ficasse te cobrando, nos cobrando para resolver alguma questão do passado, né? Alguma questão do passado. Oi, Tati, boa noite. Né? Então, a nossa mente ela vai buscando, vai te cobrando a resolver essas questões do passado, né? Então você fica sempre nessa dinâmica infantil, né? Buscando resolver um conflito interno. Isso é muito interessante também. Algo que também acho muito interessante é que quando a gente tem vários conflitos internos, né? Quando a gente tem uma relação disfuncional com os nossos pais na infância, né? Por exemplo, esse indivíduo, né? Porque isso é uma questão praticamente inaceitável, né? Nos colocando na cultura, né, nas exigências da cultura, por assim dizer, não ter uma boa relação com os pais é quase que inaceitável, né? Então, a gente vai gerar um conflito interno, né, e a gente vai buscar resolver esse conflito interno. O que a gente pode fazer? Pegar aquele conflito com os pais e transferir para as nossas relações amorosas, né? Então, você vai entrando em relações disfuncionais, vai aceitando muitas questões que você sabe conscientemente que não são saudáveis, porque você transferiu aquele conflito dos pais, né, para a sua relação, e você pensa da seguinte forma, né? Se eu resolver essas minhas questões, né, com a minha relação, se eu aceitar, se eu suportar, se eu me colocar numa subserviência, por assim dizer, será o mesmo que eu resolver as questões com os meus pais, né? Claro que isso não vai funcionar, né? Claro, porque são questões diferentes, mas inconscientemente a gente busca, a gente adota esse mecanismo de defesa, né, da transferência para resolver essas questões internas aí. Então, quanto mais consciência você tiver, quanto mais você conseguir identificar essas questões, mais chances de se libertar, de sair desse cárcere mental, você terá, tá? A gente sabe que... peraí que eu... tá. E o que acontece? Quando na infância a gente vai passando por esses conflitos, a gente vai, de alguma forma, buscar resolver esses conflitos. O que a gente pode fazer? A gente pode começar, né, a se afastar do nosso eu real, do nosso self verdadeiro, por assim dizer, né? Então, você vai se afastando do seu eu real, que é o alinhamento do eu, que a gente fala, né? E você vai criando um personagem, né? Você vai vestindo uma roupa que não é sua, tá? Então, você vai caminhando em direção a um eu idealizado. O que isso pode acontecer? Quando você vai ficando cada vez mais fixado, né, nesse eu irreal, né, se afastando do seu eu real, você pode muito bem, lá na fase adulta, ter vários sentimentos de vazio, né? Você consegue o emprego que você tanto sonhava, né? Entrevistas, processo seletivo, e quando você entra no emprego, poxa, não é isso que eu queria, né? Pensei que era algo e não é, né? Você fica ali flertando com uma pessoa, deseja, né, amor platônico e tudo mais, quando você consegue ficar com a pessoa, poxa, não é nada disso que eu pensei. Então você está sempre se colocando em situações irreais, por assim dizer, né? Você nunca se encontra.
claro que isso é importante e totalmente possível de ressignificar, se reconectar com o seu eu verdadeiro, né? Isso é bastante importante, né? Boa noite, Jardel, Tati, Tiagão, Fê, boa noite. Bem-vindo, obrigado aqui pela presença de vocês. Então, tudo isso é muito importante de você entender e ressignificar, tá ok? A gente ouve muito por aí, né, a metáfora da criança interior. Essa metáfora da criança interior, né, ela se refere muito a essa fixação que Freud escreveu bastante, né? A criança interior é como se você ficasse, como não, você está fixado naquela situação do passado, né, naquele trauma, por assim dizer, e a sua criança está lá gritando por socorro, me acolha, né, vem aqui, me dá um abraço, me tire dessa situação horrível, tá? Porque muitas vezes a gente acaba colocando a nossa criança interior na mão de várias pessoas, né? Então você entrega essa criança para outra pessoa para ela cuidar e não existe ninguém melhor do que você mesma, você mesmo, para cuidar da sua criança interior. Isso é muito importante, isso é muito importante, né? E quais são as causas mais comuns que fazem com que a gente vai se afastando, né, do nosso eu real, que faz a gente se colocar numa dependência emocional, que faz a gente ficar mergulhado nesse vazio, nessa angústia de viver, né? Claro que existem muitas causas possíveis, mas as causas mais comuns é quando na infância você sofreu a ausência, né, do pai ou da mãe ou de ambos, que é muito pior, né? Então, quando a criança sofre uma ausência, quando a gente fala de ausência, gente, não é só ausência física, não, pode ser uma ausência de afeto, né? Às vezes os pais estão ali, mas não conseguem entregar o afeto, né, necessário para você desenvolver uma psique saudável, sentir confiante para caminhar em direção à sua autorrealização, né? Isso é bastante importante. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Marciana, bem-vinda. Né? Então isso é bastante importante, porque ao tempo todo a gente vai estar buscando resolver essas questões do nosso passado, né? Então, um processo terapêutico pode te ajudar demais a ressignificar tudo isso. Pô, então, Rafael, é só o processo terapêutico, só uma terapia que vai me ajudar? Claro que não, né? Lendo alguns livros, vídeos na internet, acompanhando lives aqui, né? Tudo isso vai te ajudando, tá? Tudo isso vai te ajudando. Mas, claro, com um processo terapêutico um a um, não tem nada igual, não tem nada igual. Então, é bastante importante buscar ajuda para você se permitir e encontrar o seu eu verdadeiro, tá? Então, a ausência dos pais, seja uma ausência física, mas principalmente uma ausência emocional, vai gerar essa angústia, vai gerar essa dependência emocional na fase adulta, porque na falta do afeto, você passará por toda a sua vida buscando aqueles afetos que lhe faltaram, tá? Ah, então, toda essa falta, toda essa ausência vai fazendo com que o indivíduo perca ou não desenvolva, né, a habilidade de amar, ou a sensação de sentir merecimento de ser amado, né? Isso é bastante importante. Muitas pessoas falam por aí, né, com certeza vocês já ouviram bastante, depois me falam aqui se faz sentido. Muitas pessoas falam por aí que para você amar alguém, né, antes você tem que se amar, né? Vocês concordam? Coloca aí se concordam, né? Para que eu possa amar alguém antes, eu preciso me amar. Eu penso diferente. Eu penso diferente, né? Para que a gente possa amar alguém, a gente precisa ter sido amado, né? A gente precisa ter sido amado. Porque como é que eu vou amar alguém se eu não sinto que ninguém me amou, logo eu não consigo oferecer aquilo que eu não recebi, entende? Então isso é uma questão bastante interessante de analisar, né? Então eu só consigo amar alguém quando eu sei o que é amor recebido, né? Quando eu sinto que eu fui amada de alguma forma pelos meus pais, pelos meus é, é, cuidadores, tá? Então isso é bastante importante também. E desta forma, né, essas ausências vão dar a causa, por assim dizer, da baixa autoestima, né, do sentimento de não merecimento, daquela sensação de sermos indignos de sermos amados, né? Então, tudo vem de uma causa anterior. Nada é acidental. Tudo tem uma causa anterior. Isso é bastante interessante. É, bom,
E como é que eu posso resolver isso aí, né? Se eu tenho todas essas questões, Rafael, eu estou então condenado a sofrer por toda a minha vida? Claro que não, né? Como eu te falei lá no começo, tudo aquilo que não é inato, tudo aquilo que foi aprendido, né, é totalmente possível de ser reaprendido, né, de aprender algo mais saudável por cima desse aprendizado negativo, né? Porque a síndrome da dependência do amor negativo, ela vem com base na infância, tá? Então, como é que eu posso resolver essas questões? Você pode passar por um processo terapêutico, né, que é o mais indicado, mas também você pode fazer uma autoanálise. Você pode fazer uma autoanálise, né? Parar e identificar quais os comportamentos que eu estou tendo hoje, né, que talvez não sejam satisfatórios, que estão me autodestruindo, né? O que eu estou repetindo desde a minha infância, por assim dizer. Quanto mais consciência você tiver, quanto mais causa você encontrar, mais você vai conseguir se libertar desse cárcere mental. Isso é bastante importante, né? Então, sempre uma autoanálise pode te ajudar, mas nada igual uma terapia, né? Então, quanto mais consciência você tomar, né, do que foi aprendido de forma negativa, mais você consegue ressignificar esse aprendizado aí, tá? Bom, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, acho que eu estou falando rápido demais aqui, eu acho, né? Essa aqui eu acho que é a minha primeira live que eu estou fazendo, tá? Então, se fizer alguma besteira aqui, relevem, tá? Se eu parecer aqui um pouco acelerado, porque essa aqui é a minha primeira live, a primeira de várias, né? Então, a primeira de várias. Então, caso vocês tenham aí alguma pergunta, deixa eu ver se ninguém perguntou nada aqui antes. Acho que não, né? Podem me fazer perguntas caso vocês queiram, tá ok? Ah, maravilha, vou continuar. Bom, e quais são as possíveis saídas, né, para você se libertar desse comportamento negativo aprendido, né? É você encontrar principalmente a causa, né, e você também trabalhar o perdão, né, trabalhar o perdão dos pais. Poxa, Rafael, mas como assim perdoar meus pais? Tá tudo certo, não tenho conflito nenhum com meus pais, né? Temos boas relações, enfim, não tem o que ser perdoado, né? O perdão que a gente fala aqui, ele é muito além disso. Não significa que precisa ter um conflito, uma briga, né? O perdão significa você entender, né, que os seus pais também foram crianças e também aprenderam os comportamentos negativos, né? E quando você entende isso, então, você busca o perdão, né? Intelectualmente, emocionalmente, você perdoa aquilo que foi aprendido de forma negativa, né? Isso então te dá mais conhecimento, mais força para você caminhar em direção à sua autorrealização, né? E também se perdoar principalmente, né? Porque que acontece? Muitas vezes a gente vai ter críticas, né, em direção aos nossos pais, mesmo que seja aquelas críticas que você não consegue verbalizar, está dentro de você, você nega isso, né, e se sente muitas vezes culpado por criticar. Poxa, meus pais não me ensinaram a me virar sozinho, né? Meus pais me protegeram demais e logo não consegui desenvolver um recurso de enfrentamento, por assim dizer. E aí vem uma certa crítica, né? Vem uma certa crítica, mesmo que seja inconsciente. Então, é você também buscar o auto-perdão. Eu me perdoo por ter criticado meus pais, me perdoo, né, por ter julgado, e aí isso vai te trazendo uma paz interior e você vai cada vez mais desenvolvendo o seu eu verdadeiro, né? Vai cada vez mais se sentindo oi, Fátima, boa noite, obrigado por estar aqui, né? Sentindo mais capacitado para construir uma história diferente, uma história de mais realizações, né? E aí você vai deixando o passado disfuncional ir embora, né? Pegando aquilo que é funcional e servindo isso para você caminhar em direção à sua autorrealização, tá ok? Bom, vou esperar aqui alguns segundinhos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, né? Felipe, boa noite, bem-vindo, né? Essa live ela vai ficar gravada por alguns dias, né? Depois eu vou dar uma analisada como é que eu fui na minha primeira live, né? Se ficar bacana eu deixo, senão eu faço uma outra. E a minha intenção é fazer live toda terça-feira, né? Toda terça-feira. Na próxima live eu quero falar sobre o porquê, né, a gente faz isso conosco, né? Por que que
a gente aprende os comportamentos negativos, né? Porque é muito fácil a gente identificar por que nós imitamos os comportamentos positivos dos nossos pais. Mas o grande desafio é saber por que a gente imita os comportamentos negativos também, né? É, claro que tudo isso tem uma causa, tem um motivo, tem uma razão para isso. E lá na terça-feira que vem a gente conversa um pouco mais sobre essas questões, tá? Porque com certeza vocês já falaram frases, nossa, como eu tô parecido com meu pai, com a minha mãe, né? Nossa, todo mundo fala que eu sou muito parecido, parece que tá vendo minha mãe, tá espelhado aqui, né? Então, de alguma forma a gente vai internalizando os nossos pais desde a infância, né? Então, sempre existe uma razão para isso, tá? Opa, qualidade da conexão. Ah, voltou. Se tivesse caído uma internet aqui. Deixa eu ver o que a Vanessa perguntou aqui. Nesse perdão, precisa necessariamente existir uma conversa com os pais? Não, Vanessa, não. É tudo de... Claro, assim, se você puder ter uma conversa com os pais, melhor ainda, incrível, né? Mas tudo isso pode acontecer dentro de você. Você estar bem resolvida com você mesma, né? Com você mesma. Porque, assim, muitas questões, né? Não, você só vai poder fazer aquilo que te cabe, né? Às vezes o outro não está disposto a perdoar ou a pedir perdão, por assim dizer, né? Mas esse diálogo pode ser feito internamente com você mesmo, né? Isso já vai te ajudar bastante, porque tudo é uma questão de representação interna, tá? A Fernanda perguntou, Rafa, a dependência emocional nos conecta com pessoas abusivas, narcisistas e que no final saímos bem destruídos emocionalmente. São relacionamentos muito sofridos. Como não se conectar? Fê, a Fê é minha cliente, a gente está fazendo atendimento, né, Fê? Tomando consciência, né? É todo um processo, toda uma investigação interna, por assim dizer, para que você possa identificar qual que é a memória traumática e, principalmente, qual o benefício secundário que eu encontro nessa minha relação abusiva, né? Sempre vai ter um benefício secundário. É por isso que faz você continuar em algo que você sabe conscientemente que isso não te faz bem. Tem um benefício, tem um ganho ali. Quando você identificar que ganho é esse, que benefício é esse, uma chave vai virar. Puxa, encontrei qual que é a necessidade emocional que eu estou encontrando nessa relação. Logo eu começo então a trabalhar outras formas, né, outros caminhos para eu alcançar esse mesmo benefício, né? Porque a gente está o tempo todo buscando por prazer, em todos os sentidos, né? Dentro das relações, mesmo que sejam abusivas, tem um ganho, tem um ganho. Quando você encontrar que ganho é esse, quando você identificar, você consegue então trabalhar comportamentos diferentes, né? Caminhos diferentes para você alcançar esse mesmo benefício. É uma das questões, né? Mas o fato de aceitar relacionamentos abusivos, sempre se colocar em mãos de narcisistas, por assim dizer, mesmo que não seja consciente, algo no seu comportamento está te levando em direção a isso, né? Talvez um comportamento vitimista, coitadista, né? Não estou falando que é o seu caso, tá, Fê? Mas isso pode acontecer. Porque o narcisista, né, as características dele precisam ser reforçadas para existir, não é verdade? Então, quem é narcisista só vai se conectar com pessoas que são mais subservientes, vitimista. Quando você muda o seu comportamento, você tira a força do narcisista, por assim dizer, né? Ah, a Tati está perguntando, tenho paciência com muitas pessoas e com eles, e com ele acabo não tendo. Por quê? Você está falando da sua relação, né? Também tem que identificar, tem que se autoanalisar, né? Por que eu não tenho paciência com ele? Tati, pode ser uma transferência. Pode ser uma transferência. Vamos fantasiar aqui, tá? Vamos fantasiar. Digamos que você, na sua infância, com os pais. Não tem paciência com os pais. Talvez você esteja aí, Tati, tomando para você uma posição que não é sua, né? Talvez a Tati esteja sendo mãe dos seus pais e não filha dos seus pais, né? Então você está trocando algo aí, né? Isso não é saudável, isso vai te afastar da sua função real, por assim dizer, né? Se você se colocar na posição de mãe dos seus pais, bem provável que você vai perder a paciência, né? Porque você está indo contra fluxo, por assim dizer, né? Então, o que que você pode fazer, talvez, para te ajudar nessa questão? Se coloque como filha,
sabe? Não tenha medo de se mostrar vulnerável para os seus pais. Não tenha medo de você, às vezes, demonstrar que você precisa de um colo, de um abraço, né? Porque se você talvez se mostre muito forte, né, muito aquela pessoa que resolve tudo para todo mundo, até mesmo para seus pais, você não está dando para eles a chance de eles cuidarem de você. Você que está cuidando deles, entende? Então talvez seja essa questão aí. Você está indo contra fluxo, talvez seja isso. Me fala aí, Tati, fez sentido para você? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Esperar mais um pouquinho, ver se alguém pergunta mais alguma coisa. Gente, é gostoso fazer live, né? Estou gostando, bacana. Que bom ter essa conversa aqui com vocês. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa aqui. Ver se tem alguma mensagem para trás aqui, se ninguém passou batido. Ó, a live já deu 30 minutos, já estamos passando já. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que não. Tânia, obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Fê, obrigado pela presença de todo mundo aí. Ah, que maravilha, cachoeiro. Sérgio, Sérgio é terapeuta, bom terapeuta também. Depois entra lá no perfil do Sérgio, que nem fala aqui em São Paulo, ele é zica, hein? Ele é zica. Gente, obrigado, obrigado. Por que que a pessoa é narcisista? Fátima, o narcisismo, ele vem desde a infância, tá? Ah, claro que existem vários comportamentos que podem, né, desenvolver um comportamento narcisista. Tem muitas questões, muitas teorias, né, do narcisismo. Mas toda criança, olha, eu estou fugindo totalmente do assunto aqui, mas vamos lá, vamos lá. Toda criança, né, ela se sente ali o centro do universo, né? Toda criança, ela se percebe como a vossa majestade. Todo mundo ali está ali para servir ela, por assim dizer, para servi-la, melhor dizendo, né? Quando então a criança ela não percebe em algum momento, né, por conta dos seus pais, não percebe que, poxa, ela não é o centro das atenções, né? Quando ela percebe que ela não é o centro das atenções, ela vai então aprendendo a lidar com outras pessoas. Mas quando isso não acontece, quando os pais são super protetores, quando os pais não mostram para aquela criança que é importante ela enfrentar, que é importante ela se frustrar também, os pais não deixam a criança se frustrar, ela vai sentindo que está todo mundo ali para servir, né? Para servi-la. E aí isso vai desenvolvendo, provavelmente, né, essas características narcísicas, por assim dizer, né? O que que é o narcisismo? É aquela pessoa que ela é totalmente apaixonada por ela mesma, né? Ela tem um autoerotismo também, né? Para ela, ninguém é bom o suficiente para conquistar. Então ela se sente o centro do universo. Isso vem desde a infância, né? É uma explicação muito rasa aqui, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Diego, já estou terminando também. Obrigado pela presença, meu amigo. Obrigadão mesmo. Um grande abraço para você, viu? Grande abraço. Obrigado aqui por estar aqui na live. Bom, gente, é isso. Chegamos aqui no final dessa nossa primeira live. Obrigado pela presença. Essa live vai ficar um tempinho gravada aqui, se eu não fizer nenhuma besteira de perder a gravação, tá ok? Terça-feira que vem, eu vou continuar o assunto do amor negativo, tá? Tenho certeza de que ter consciência, aprender sobre esses comportamentos vão te direcionar a uma liberdade emocional, né? Vai ser bastante interessante. A Tati fez uma pergunta aqui. Quando a criança não teve nada disso? Foi criada pelos irmãos mais velhos, muita pobreza? Ah, tá. Bora, Sérgio, bora fazer. Só marcar, né? Só marcar que a gente faz. Tati, quando a criança não teve nada disso, o que que pode acontecer, né? Eu tive aqui uma infância de escassez, né? Me faltou tudo, ou talvez eu me sentia que no tratamento com meus irmãos tinha ali fugiu a palavra aqui, uma competição, né? E aí talvez aquela criança ela vai entendendo que para ela ser vista, para ela ser notada, ela tinha que entregar muito, ser uma pessoa perfeita, por assim dizer, né?
Então, essa pessoa começa a buscar as melhores notas, começa a ser a criança mais obediente, a que mais aceita tudo, né? Aquela criança que está sempre obedecendo, sempre oferecendo ajuda, né? Então, essa criança, ela pode, né, aprender que para eu ser amada, né, para eu ser vista e validada, eu preciso entregar tudo que eu tenho. Lá na fase adulta, ela pode desenvolver uma compulsão pelo trabalho, né? Ela pode desenvolver uma compulsão pelo trabalho, trabalhando cada vez mais para alcançar bens, mas as suas relações, né, vão ficando frouxas, os laços vão ficando frouxos, por assim dizer, né? Pode acontecer também, né? Mas uma coisa que é muito importante, muito legal da psicanálise, que a gente sempre vai trabalhar com a singularidade, né? Ou seja, o que acontece com uma pessoa, né, pode trazer um resultado totalmente diferente para outra pessoa. Então, por exemplo, uma infância com escassez. Isso não vai gerar o mesmo comportamento para todos os indivíduos, né? Vai depender da interpretação que você vai fazer, né? Que vai desenvolver aí outros comportamentos, tá? Bom, gente, não foi, tá vendo, Tati? Faz sentido, né? Faz sentido. Bom, gente, obrigado pela presença. Terça-feira que vem estamos aí, né? Vou fazer mais lives. Gostei, gostei. E terça-feira que vem vamos abordar outros assuntos, mas seguindo por essa linha aí do amor negativo. Tá ok? Obrigado e façam terapia. Façam terapia. Só manda mensagem.